Combatendo o Bom Combate, Parte 5. O Calvinismo é ensino de demônios. Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Meus irmãos, é necessário combater contra o calvinismo, pois tem pessoas que seguem e acreditam nesse ensino de demônios. E por isso, o calvinismo tem que ser derrubado, porque derrubando o calvinismo, as pessoas que acreditam no calvinismo conseguem vir a acordar e a parar de apoiar esse ensino de demônios. E para começarmos este estudo, vejamos Romanos de capítulo 9, versos 6 ao 13, onde o apóstolo Paulo ele vai nos dizer o seguinte: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho servirá o mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Meus irmãos, os calvinistas deturpam essa passagem de Romanos de capítulo 9. E um dos assuntos que os calvinistas deturpam é o assunto da eleição, pois a mensagem dos calvinistas ela diz o seguinte: Deus, antes da fundação do mundo, escolheu pessoas para serem condenadas porque Ele é soberano e Ele quis isso. Alguns calvinistas provavelmente irão negar que a mensagem deles diz isso, mas isso está incluído na mensagem deles. E por isso, eles usam a figura de Esaú para dizer que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu pessoas para serem condenadas porque o próprio Deus quis, não por elas ter praticado alguma obra ruim. Esses calvinistas estão erradíssimos quanto a isso. Agora vamos ver a verdadeira interpretação sobre a eleição de Deus e sobre o texto que o apóstolo Paulo vai falar sobre amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Bom, em Romanos de capítulo 9, versículos 10 ao 13, nos diz o seguinte: E não somente Sara, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, não tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Meus irmãos, a eleição, o assunto da eleição é interessante. E é Deus que chama. Mas a eleição de Deus não é para que os homens sejam condenados, porque Deus, antes da fundação do mundo, não escolheu pessoas para serem condenadas. O apóstolo Paulo, em Romanos de capítulo 9, nos diz que os gêmeos Jacó e Esaú ainda não eram nascidos, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por Deus que chama. Já foi dito a Rebeca: o mais velho servirá ao mais moço. Meus irmãos, vejam o seguinte: quando Paulo disse isso não significa que o mais velho, que é Esaú no caso, vai ser condenado, mas o texto diz que haverá uma servidão. Você não irá ver o apóstolo Paulo falando que Esaú representa aqueles que foram condenados, que foram escolhidos para serem condenados antes da fundação do mundo, pois Paulo não ensina calvinismo. Para entendermos isso melhor, vamos no texto de Gênesis, no capítulo 25, versos 21 ao 23, onde o apóstolo ele vai falar o seguinte: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu.
os filhos de Rebeca lutavam no ventre dela. Então disse: Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, Rebeca. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Observa-se que o texto de Gênesis nos mostra servidão e não condenação. Temos que ter um equilíbrio. A Bíblia diz da predestinação, mas a mesma Bíblia fala de pessoas que não são predestinadas. Mas o propósito da eleição não nos diz que Deus, antes da fundação do mundo, escolhe pessoas para serem condenadas. Porém, o propósito da eleição é para que a nação eleita, que é a igreja, governe sobre a nação que não é eleita. Quando o apóstolo Paulo nos diz que o mais velho servirá ao mais moço, isso não está falando das pessoas de Jacó e Esaú, mas está falando de 2 nações, conforme diz o contexto de Gênesis, pois o mais velho representa uma nação que não é eleita, porém o mais moço representa uma nação que é eleita, e essa nação eleita é a igreja de Cristo. Essa promessa da nação de Esaú servir a nação de Jacó não aconteceu ainda, meus irmãos. Mas essa passagem de Romanos de capítulo 9, versículo 12, irá se cumprir quando a igreja, que são os eleitos de Deus, forem glorificados e vierem a reinar sobre as nações que não são eleitas de Deus. A bênção que se falava, sem dúvidas, se refere aos tempos dos 1000 anos do reinado de Cristo sobre toda a terra, em que os justos, que são os eleitos de Deus, reinarão sobre as nações. Portanto, essa parte do versículo 12 de Romanos capítulo 9 não está falando de condenação, mas sim de eleição para reinar sobre outras pessoas. Quando o texto nos diz do mais velho, que representa a nação não eleita, não significa que eles serão condenados ao lago de fogo, mas significa que essa nação, da descendência da carne de Esaú, irá servir a uma nação santa, que é a igreja de Cristo. Em Isaías de capítulo 65, versículo 9, nos diz o seguinte: Farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro que possua os meus montes, e os meus escolhidos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Meus irmãos, veja o seguinte: o texto de Isaías capítulo 65 nos mostra que quem herda a terra, o mundo, são os eleitos de Deus, que é a igreja. Portanto, o que o apóstolo Paulo quis dizer quando falou que o mais velho servirá ao mais moço, está ligado ao propósito da eleição. O propósito da eleição é ser rei e sacerdote. Deus, ele escolhe pessoas em Cristo Jesus para que elas venham a ser reis e sacerdotes, para que elas venham a governar as nações nos 1000 anos do reinado de Cristo sobre toda a terra. E este eleito, ele tem que confirmar a sua eleição. Ele confirma a sua eleição pelas obras, pelas boas obras da fé. Os eleitos de Deus, eles têm que confirmar a sua eleição pelas boas obras, que são a guarda dos mandamentos da nova aliança em Jesus Cristo. Então, o cristão, ele tem que confirmar essa eleição pelas boas obras. E quando ele confirmar essa eleição, ele irá governar as nações que não são eleitas. Veja que isso tudo nos mostra que o eleito corre o risco de perder a sua salvação e de não permanecer na eleição. Os eleitos correm o risco de serem reprovados e de serem condenados ao lago de fogo, mesmo sendo eleitos para serem reis e sacerdotes. A gente, os eleitos de Deus, os escolhidos do Senhor,
temos que permanecer na eleição de Deus. Temos que confirmar a nossa eleição, como disse o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1. Pois se a gente não confirmar a nossa eleição para ser rei e sacerdote, a gente não vai reinar nos 1000 anos do reinado de Cristo sobre as nações que não são eleitas. Entendeu, meus irmãos? Para entendermos melhor isso, a gente tem que ir lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 8, versículos 14 ao 15, onde vai nos dizer o seguinte: pôs guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Em 2 Samuel, de capítulo 8, nos diz que os edomitas ficaram por servos de Davi. E isso também está apontando para coisas futuras, pois o rei Davi está apontando para Cristo, mas os edomitas estão apontando para os edomitas não eleitos que servirão ao Senhor Jesus Cristo nos 1000 anos do seu reinado sobre toda a terra. Em Romanos de capítulo 9, versículo 13, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, como está escrito: assim diz o Senhor, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. O versículo 13 de Romanos de capítulo 9 fala a respeito daqueles que se perdem, mas como é que podemos entender esse processo de se perder? O texto diz que ao povo judeu pertence a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, mas nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem todos os de Israel são eleitos de Deus, pois está escrito que o mais velho servirá ao mais novo. Existe a questão da eleição e a questão da rejeição, pois uma coisa é eleição e outra coisa é rejeição. Quando Deus odeia, não tem nada a ver com eleição. Nós temos que buscar entender o que o Senhor Deus quis dizer com amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Pois Deus não escolheu pessoas antes da fundação do mundo para serem odiadas por ele, porque Deus quis. Então a gente tem que entender esse texto. Em Malaquias de capítulo 1, versículo 1 ao 4, o Senhor diz o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Esaú, ele é pai dos edomitas. Os edomitas eram pessoas ímpias, eram pessoas que rejeitavam o Senhor. O motivo pelo qual o Senhor os odiou foi por causa da impiedade dos edomitas. Porque Deus, então, meus irmãos, amou a Jacó e aborreceu a Esaú? Foi por causa da eleição? Não foi por causa da eleição, mas foi por causa da perversidade dos filhos de Esaú. O texto que o apóstolo Paulo usou para dizer sobre o maior da nação de Esaú servirá ao mais moço, que é a nação eleita de Jacó, essa parte está dizendo de coisas que ainda não aconteceram. O texto que diz o maior servirá ao mais moço está em Gênesis, e Jacó e Esaú nem tinham nascido ainda. Mas o texto que diz que o Senhor amou a Jacó e se aborreceu de Esaú está em Malaquias, quando os descendentes de Esaú já tinham praticado a impiedade. Então, o texto que diz o maior servirá ao mais moço não pode ser relacionado com o texto que diz amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Pois se Deus condenar todos aqueles que não foram eleitos, quem é que vai servir a igreja de Cristo no milênio? Porque para servir o menor, que é a igreja de Cristo, alguém tem que se sujeitar. Mas se somente ficar os eleitos, quem vai se sujeitar aos eleitos de Deus para se cumprir a promessa que Deus havia dito? A nação que provém de Esaú servirá
a nação eleita que provém de Jacó, que é a igreja. Tenha em mente que na história, antes dos gêmeos nascerem, Rebeca estava angustiada, porque os dois lutavam no ventre dela, e ela tinha ido consultar o profeta para ver do que se tratava. Todavia, o profeta não disse que Esaú iria ser lançado no lago de fogo, mas ele, o profeta, estava anunciando coisas que hão de acontecer. Em nenhum lugar de Gênesis capítulo 25 vai dizer: antes que eles nascessem, eu amei a Jacó, mas eu me aborreci de Esaú. Então, meus irmãos, quando dizem Malaquias que o Senhor amou a Jacó, porém se aborreceu de Esaú, Jacó e Esaú já tinham nascido, já tinham vivido, já tinham morrido e já se havia passado muito tempo. Na história, Esaú, em Gênesis, tinha perdido a bênção da primogenitura, pois menosprezou a bênção da primogenitura. E isso está apontando para os que são da carne. Porque os que são da carne são aqueles que não têm fé no Filho de Deus. Mas Jacó, que teve a bênção da primogenitura, aponta para aqueles que são da promessa, porque crê em Jesus Cristo. Então Jacó aponta para os que são da promessa, porém Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. E por causa disso, perdeu a bênção. E ele está apontando para os que são da carne, que no caso são os que não têm fé em Deus. Meus irmãos, veja que a bênção da primogenitura está em Cristo Jesus, mas os judeus incrédulos não querem aceitar isso. E por isso que Esaú está representando os judeus incrédulos que rejeitam a bênção, porém Jacó representa aqueles que têm fé em Cristo. Portanto, tenha em mente que quando Paulo fala sobre o texto de Malaquias, onde diz: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, isso não está significando que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu pessoas para serem condenadas sem elas terem praticado o mal. Pois a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens e não somente para alguns homens. Meus irmãos, este foi o estudo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.